Olá, pessoal! Estou passando aqui para convidá-los para ouvir o nosso podcast do nosso estudo do Evangelho. O tema de hoje é o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, e o podcast vai ser feito pelo Evaldo. Logo depois teremos a nossa live, contamos com a participação de todos vocês. Ela vai ser conduzida pelo Fabiano, com a participação da Alana e do Evaldo também. Saudades de todos, espero que estejam todos bem. E vamos lá para o nosso estudo? Boa tarde a todos. Que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. O tema que iremos trabalhar em nossa reflexão de hoje será o Cristo Consolador. Este é o título do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem logo após o capítulo 5, que aborda o Sermão do Monte, mais especificamente o Bem-aventurados os aflitos. Inclusive, na semana anterior, tivemos o podcast, a live, sobre este capítulo, com o nosso companheiro Flávio Teles. Quem ainda não ouviu, faço uma recomendação especial. Fazendo uma contextualização, temos no capítulo 5 o Evangelho nos trazendo esclarecimentos sobre as aflições. Aborda a justiça das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições, bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, entre outras instruções dos Espíritos. E quando falamos em aflições, não tem como não associar a dor e ao sofrimento. E daí vem o questionamento: como resistir aos sofrimentos? Misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos. O Evangelho nos responde: fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Vamos retornar nesse ponto mais tarde. Agora passemos ao título do capítulo propriamente dito: o Cristo Consolador. Antes de abordarmos o que nos traz o capítulo 6, vamos falar um pouco de Jesus, que, como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples: Jesus. Complementa: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E para relatarmos algumas das características de Jesus, vamos recorrer ao espírito de Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz. Diz sobre Jesus: sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se sem pieguismo, sua coragem exteriorizava-se com valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal, afável, não conivente, nobre, não orgulhoso, humilde, não verbal. Portanto, Jesus é o Consolador mais perfeito que temos como referência, pois ele já é capaz de vivenciar as leis divinas no mais ínfimo pensamento e até nas grandes decisões a serem tomadas como governador do nosso planeta Terra. O capítulo 6, o Cristo Consolador, se inicia com a seguinte passagem de Mateus, que está no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Jesus colocou uma condição à assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Jesus compreende as nossas dificuldades, reconhece a dor e o sofrimento que encontramos no nosso caminho e diz: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Reconhece também que ficaremos fatigados na nossa caminhada. Mas devemos lembrar que a mensagem de Jesus não abarca todos aqueles que passam pelas aflições. Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, nos diz: há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida, e por isso nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Será que aqueles que se revoltam nos momentos de aflição, que blasfemam contra Deus e somente reclamam, se enquadram nos aflitos que Jesus está se referindo? Não. E aqui não estamos afirmando que estes são abandonados. A providência divina sempre encontra uma forma de auxiliar os irmãos do caminho, dentro daquilo que são capazes de assimilar. A revolta aumenta o peso do fardo que devemos carregar, e na maioria das vezes essa revolta é causada pela pouca compreensão que temos da lei divina. Sobre revolta e rebeldia, Joana de Ângeles nos traz, no capítulo Dor e Reparação, no livro Desperte e Seja Feliz, que ninguém passa pela terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um consoante a necessidade do resgate em que se encontra em curso. Imposto o compromisso de restauração, os mecanismos das divinas leis se apresentam automaticamente. Mantém-te em paz íntima na tua dor. A rebeldia torna-a insuportável. A desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra sua superação. A mágoa apresenta mais rude. Se aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás com os trunfos de luz. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos adverte: é óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Ainda com Emmanuel, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, temos: para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido. Mas se Jesus nos alertou que ainda passaremos por muitas aflições, como devemos encará-las? Uma passagem do Espírito de Verdade, ainda neste capítulo, nos diz: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. E o Evangelho nos traz, em seu capítulo 9, que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Aqui neste ponto, voltamos à resposta daquela pergunta de como resistir aos sofrimentos. Fé no futuro e confiança na lei divina.
A fé representa a fidelidade às leis de Deus. E a confiança é ter a certeza de que realmente teremos as recompensas prometidas por Jesus. E ele nos afirmou que sua lei, jugo, é leve. Para confiarmos, precisamos da obediência. Não podemos experienciar o que ela verdadeiramente pode fazer em nossas vidas. E para a plena fidelidade às leis de Deus, precisamos ser resignados nos momentos em que estaremos à prova. Prova? E prova para quê? Alguns exemplos, lembrando que fomos criados simples e ignorantes. Como desenvolveremos a paciência em nosso espírito se não nos depararmos com a ofensa em nosso caminho? Como trabalharemos a humildade sem o encontro com a humilhação na jornada? Como tudo que faz parte da evolução do espírito, a resignação também é um processo que terá a sua aquisição em todos os momentos que formos fiéis às leis de Deus, principalmente nos momentos difíceis. Mas para sermos fiéis às leis de Deus, precisamos compreendê-la. Jesus sabia no momento de sua vinda que ainda não estávamos preparados para receber muitos destes esclarecimentos e nos disse, em João, capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem é o Consolador prometido? Temos no Evangelho essa passagem. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Espiritismo vem abrir os nossos olhos e ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Mas devemos compreender que o Espiritismo não traz nenhuma verdade nova, pois o próprio Espírito da Verdade nos relata no Evangelho que o cristianismo traz em si todas as verdades. E Kardec teve cuidado de deixar bem claro: fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo não há salvação. Mesmo porque Jesus não deixou nenhuma religião. Emmanuel esclarece: o Cristo não fundou, com a sua doutrina, um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses, Então, justamente, nem devotos separados entre si. E essa questão do vigoroso organismo espiritual é bem atual, pois estamos sentindo a necessidade da integração de todos, sejam entidades religiosas e de outros setores que precisam se unir em um objetivo comum de combate à pandemia. Para finalizar as nossas reflexões, não poderíamos deixar de citar passagens que nos motivem e nos chamem a atenção de onde procurar o consolo. Precisamos intensificar nossas orações. Tenhamos a certeza que devemos colocar a nossa vontade e garantir que ela seja operosa. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores.
onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vos será talvez o mais resplandecente. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Nunca esqueçamos que Jesus nos promete as recompensas para o futuro nas bem-aventuranças. Mas cada esforço nosso na caminhada nos proporciona flashes dessas recompensas e vai aumentar com o incremento da nossa resignação e devotamento. E essas potencialidades temos no nosso íntimo, desde que o Pai nos criou. E para a reflexão final, deixou uma passagem o Espírito de Verdade, depois de nos conclamar espíritas, que pode ser também cristãos. Amai-vos, instruí-vos. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, que possamos efetivamente buscar o Cristo na nossa caminhada, porque Ele sempre estará conosco. Fiquem com Deus e muito obrigado. Mestre e amigo Jesus, te buscamos nesses instantes, em prece, inspirados pela reflexão em torno do teu Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo. E te agradecemos, Mestre, pois que nesses instantes, com o coração sensibilizado, podemos reconhecer um tantinho mais do teu amor e como nos ensinastes, do amor de Deus, nosso Pai, amor este que se manifesta em toda parte e em cada situação. Tocados e sensibilizados, Mestre, pelas dificuldades com que o mundo nos cerca e com a incerteza que aparece no futuro. Te rogamos o auxílio para os nossos corações, que ainda encontram dificuldades na fé verdadeira e profunda, tateantes que ainda somos no aprendizado das leis divinas. Mas ajuda-nos a lembrar, Mestre, que o teu amor, assim como o amor de Deus nosso Pai, jamais nos abandona. E de que, portanto, cada acontecimento, seja no mundo íntimo e na individualidade, seja nas vivências coletivas, são expressão deste amor supremo e integral. Que esse raciocínio possa nos consolar, entendendo que nada acontece que não esteja no planejamento divino e que também não seja fruto direto das nossas realizações, em reações naturais do aprendizado que se faz necessário.
Ainda assim, Jesus, contamos com Tua presença magnânima a fortalecer-nos nos momentos de incerteza. Ajuda-nos, Jesus, a mentalizar quantos corações empenhados se encontram em minimizar dores, em exercer a fraternidade legítima. Corações estes que se manifestam tanto no mundo dos encarnados, quanto no plano espiritual. Ajuda-nos a lembrar que os momentos de dificuldade de hoje visam fortalecer o nosso espírito, para que possamos, no amanhã bendito, amparados na bênção do trabalho, sermos um tanto melhores. Ajuda-nos então, Jesus, a buscar em todas estas reflexões o fortalecimento, sabendo que jamais nos abandona e que nos protege. Que as nossas orações possam se lembrar de cada coração que sofre mais do que nós, e que assim, minorando as nossas dificuldades, possamos assumir uma postura mental ativa no trabalho e na vibração do bem, fortalecendo a confiança, pois que o Teu amor, uma vez mais, está conosco. Graças Te damos, Jesus. Que assim seja.